tô curtindo demais, mas eu quero te perguntar uma coisa, até para poder ir para um assunto mais, assim, talvez um pouco mais pesado, na minha visão. A cada 10 professores, tem quantos que pensam igual a você? Olha, infelizmente, eu acho que a cada 10, um que pensa. Como que é ser fora da curva, como eu gosto de dizer, nesse meio? Porque É deve ter difícil. uma galera que apoia o vitimismo também. Deve ter uma galera que quer mesmo que o aluno cale a boca para ela ficar no celular durante a aula. E aí, como é que é estar no meio onde só você pensa diferente, quase? Ou você é o mais um? E aí? É muito desafiador, sabe? É desafiador por quê? Porque muitos acreditam nesse tradicional e querem só ter o poder dentro da sala de aula. Então, esses profissionais, esses professores, o que eles querem? Muitas vezes é triste dizer, mas querem só ganhar o seu salário, né? Chegar no final do mês, receber e pronto, eu fiz e, né, não é problema meu. Só que, né, tem tantas outras profissões que não lidam com criança, vai fazer outra coisa. Sai da sala de aula, né? Dá tempo. Se você não tem competência, se você não quer fazer aquilo de fato, porque é um impacto muito grande. Foge, sai, né? Eu sempre falo, dá tempo, sai logo. Só que a gente que é esses fora da curva, né? Como você diz, é muito desafiador, porque aquele pouquinho que ainda pensa e tenta ser diferente, muitas vezes acaba sofrendo o efeito manada, que eu chamo, que é aquelas pessoas que vão diante a multidão. Então, você precisa aprender a se blindar e a entender qual é o sentido e o propósito daquilo. Nossa, muito profundo. Eu quero que você fale para quem está assistindo, ouvindo esse podcast, como se blindar se eu estou num ambiente onde todo mundo é diferente. Porque assim, ó, vamos ser sinceros. Eu entrevistei várias pessoas aqui, a grande maioria são líderes das suas empresas. São os donos do negócio. Então, ou seja, se não bate, manda embora e tal, e troca, e nós fazemos network com quem a gente quer, uma certa liberdade. Mas você virou a chave, mudou a mentalidade, mas você está dentro da sala de aula, num ambiente onde tem uma questão ideológica muito forte, até nos âmbitos políticos e tudo mais. Como que você blinda a sua mente e como que a galera que está assistindo a gente, ouvindo a gente, pode blindar a mente para ser um entre 9? Olha, eu gosto muito, né, depois de estudar muito e perceber que a chave está em mim. Então, se o propósito é meu, é eu que vou virar essa chave, entende? Então, se eu estou numa sala de aula e as outras salas estão fazendo tudo diferente, o problema é deles, entende? Dentro da minha sala, eu vou impactar a vida daquelas 20 crianças que eu estou ali, fazendo o meu melhor. E o reflexo acontece, eles começam a falar, eu quero entender o que está acontecendo, entende? Só que, principalmente, esse blindar, ele precisa acontecer antes de chegar na escola. Então, eu gosto muito de um tema que eu fiz até um e-book, que é os 12 passos para lidar com a pressão em sala de aula, que é como se fosse essa blindagem, né? É o autoconhecimento, o autogerenciamento, como que eu vou lidar com as emoções desafiadoras. Então, é se planejar antes de chegar na escola, porque vai estar lá. Tudo vai estar lá da mesma forma. A sala de aula cheia de alunos com desafios e problemas emocionais. A sala dos professores cheia de professoras também com desafios e problemas emocionais. O governo cheio de desafios, como a gente sabe. Os pais que muitas vezes vêm para a escola cheio de desafios. Então, é sobre mim. Né, sobre a minha responsabilidade e o meu propósito. Quando eu entendi isso, nada mais me segurou. Porque no começo eu até dava umas resbaladas, não entendia muito bem, mas quando eu comecei a cuidar das minhas emoções, entender, opa, peraí, a chave está dentro de mim. Que E é eu legal. que vou virar. E um pai e uma mãe, o que tem que fazer para estar blindado também? Porque lidar com as emoções, primeiro, não é fácil. Sobretudo se o pai e a mãe percebeu que até então estava errando, né? Como que um pai e uma mãe se blindam para poder lidar bem com a emoção dos filhos? Eu acho que tem 2 pontos bastante importantes. Primeiro, a gente precisa conhecer o território, entender o que no ambiente está inadequado, que aquilo está acontecendo. Né? Então, como que eu vou administrar e fazer mudanças necessárias? Porque, tudo bem, então é o celular que está demais, então eu vou tirar. Não, você não pode tirar, você tem que aprender a substituir, né? Porque se você simplesmente tirar aquilo ali da criança,
vai dar, muitas vezes, um estímulo errado. O que você tem que aprender? Que você vai ter que estar mais disponível para essa criança. Tá. Entende? E outra coisa é o autogerenciamento. Como que eu vou gerenciar as minhas emoções diante das emoções desafiadoras do meu filho? Entende? Então, é desafiador, é difícil. Muitas vezes você vai ter que sair um pouquinho e dar uma respirada. Sim, é normal. Muitas vezes você vai perder o equilíbrio. Mas é sobre o que eu faço depois de perder o equilíbrio. Entendi. Eu vou vestir a capa e vou ser a autoridade máxima e vou mostrar para o meu filho que eu não tenho emoção? Ou eu vou, muitas vezes, me abaixar na altura dele e dizer, filho, a mãe errou. Mas eu tô aqui, reparando o meu erro. Vamos começar de novo? E não Entende? precisa pedir essa desculpa 10 vezes depois, né? Não precisa, né? Eu vejo pais, assim, eu lembrei agora de uma... Porque, assim, gente, o que a Camila está falando é de muita sabedoria. Primeiro, entender o ambiente, né, que você falou. Depois, ver o que eu faço comigo mesmo e como eu vou me posicionar. Eu lembro de uma cliente que eu ensinei, de certa forma, não ensinei, mas eu propus que ela pedisse desculpa de determinadas coisas que ela estava fazendo. Só que ela entendeu errado, entendeu? E tudo quanto é coisa, desculpa, mãe, é ridícula mesmo, a mãe não sei o quê. Não, tá transformando a relação onde a criança daí virou o comandante da coisa. Não, tem que cuidar. Que também não é isso, né? Não é isso. Então, existe esse pequeno detalhe de saber se posicionar, demonstrar vulnerabilidade para os filhos, mas também não virar escravo deles, né? É bem interessante cuidar disso, né? Bem importante. Até porque tem uma moda agora que a gente vai mudando os padrões, né? O filho é a prioridade. A gente precisa cuidar muito, né? Se você é uma família, primeiro a prioridade tem que ser o casal. Uau! Né? Porque o casal bem estruturado vai conseguir cuidar bem dos filhos, né? E esse é um desafio muito grande, muitas vezes, porque a gente tem desafios, né? No casamento, com os filhos. Mas como que eu me posiciono perante isso, perante os meus filhos? Né? O que eu decido? Qual é a decisão que eu tomo? Que legal. Né? E é sobre isso, sobre decisão, né, de criar bem. Qual é o meu propósito e o meu sentido com essa criança? E às vezes é difícil priorizar, porque quando as crianças são pequenas, não, eles precisam de ajuda e tal, ok. Mas a mensagem que eu passo, se eu colocar os filhos na frente do cônjuge, é que o casamento não é tão importante assim. E eles vão encontrar um cônjuge que faça o mesmo com eles. Ou queira se folgar para receber o mesmo de alguém. Olha que louco, né? Bem louco. Então, assim, é interessante ter esse cuidado e, sobretudo, de saber os papéis certos dentro de casa, né?